Há uma coisa que eu já ouvi várias vezes em Portugal que é: eu tenho um PPR no banco, estou descansado para a reforma, a minha reforma está basicamente safa. E sempre que eu falo com pessoas que têm PPRs ou já tiveram, ainda há pouco tempo falei com uma pessoa que tem ainda PPRs, ela disse-me: tenho PPR há 9 ou 10 anos, não sei lá muito bem o que é que lá anda a acontecer, mas pronto, continua lá. Depois eu pergunto o retorno médio durante esses últimos anos e todos eles dizem 3, 4% ao ano mais ou menos. Mas depois dizem logo: mas tem o benefício fiscal e é mais seguro, é muito melhor porque tem o benefício fiscal, não sei o quê. Isto acontece por falta de informação correta e também um bocado de desconforto em admitir uma má decisão durante quase uma década, ou mais até para alguns. E é por causa destes vídeos que os gestores de fundos portugueses não gostam de mim. Esses putos que nem sabem investir são os irresponsáveis. Isto é putos que só querem ganhar dinheiro sem autorizações. Nós é que somos adultos grandes, nós é que somos responsáveis, nós é que sabemos alocar o capital, nós é que somos os melhores. Aliás, esses influencers portugueses nem sequer deviam poder abrir a boca, nem sequer deviam poder partilhar sequer a experiência deles e o portfólio deles. Porque é assim, se um gajo faz um vídeo a jogar casino, isso não é influenciar outras pessoas, desde que ele diga: malta, não apostem no casino, só sou eu aqui a apostar. Mas se eu disser: malta, este é o meu portfólio, melhorei a minha vida por causa disto, quero partilhar a minha experiência com vocês, isso já é aconselhamento financeiro, meu caro, porque você não pode demonstrar que teve mais retornos e que sabe mais do que nós. Não, você não pode mostrar isso. Vamos ao vídeo. Isto acontece porque eles têm medo de perder clientes, porque apesar de eles terem clientes bastante ricos, milionários, multimilionários, a maior parte, ou muitos deles, são pessoas normais, que o foco é aumentar o património, fazer criação de riqueza. O problema é que os produtos que eles vendem são fáceis de gerir e servem para preservação de capital. Um bilionário chega ao pé de mim com 100 milhões para investir, ou um milionário com 5 milhões para investir, um multimilionário. Eu vou meter o dinheiro dele, se ele quiser pouco risco, eu vou meter o dinheiro dele num sítio que seja fácil de gerir, seja seguro, seja facilmente liquidável e que tenha um retorno baixo, com pouco risco, certo? E focado em preservação de capital. O problema é que muitos dos clientes destes fundos querem criação de riqueza, não querem preservação de capital e colocam-lhes lá nesse fundo só porque é fácil de gerir e paga comissões e eles ganham muito, porque eles não estão focados em, literalmente, crescer a riqueza portuguesa e aumentar a riqueza dos portugueses. Eles querem algo que seja fácil de gerir, que não lhes dê muito trabalho e que lhes traga comissões. É isso que eles querem. E eles têm medo de perder clientes por causa de pessoas como eu. Mas eles esquecem-se que liberdade de expressão existe e de certeza que não devem saber quem eu sou. É assim, enquanto não tiver na Constituição Portuguesa, ou na lei, que é ilegal eu partilhar as coisas que faço, mesmo não incentivo... Fazemos assim: quando for ilegal partilhar a experiência a jogar casinos, eu também paro de falar sobre investimentos, se vocês quiserem. Estou a brincar, não vou parar. Não vou parar porque não faz sentido nenhum e isso seria ilegal se vocês tentassem limitar a liberdade de expressão. Mas este vídeo não é só sobre PPRs. Vai ser parcialmente, porque eu vou-te mostrar quanto é que custa tomar a decisão errada na realidade e depois vamos passar por todos os instrumentos financeiros que existem. Vamos falar sobre ações, PPRs, ETFs, vamos falar sobre cripto, commodities, certificados de aforro, obrigações e eu vou dar um bocado a minha opinião sobre cada um, como é que eu vejo cada um deles e qual é que, na minha opinião, tem o melhor risco e recompensa para cada tipo de pessoa, ok? Mas vamos começar com PPRs. Bem, os bancos adoram este produto, como é óbvio, e as maiores empresas de gestão de património em Portugal. Porquê? Porque é um instrumento ou um fundo seguro, fácil de gerir, que também não é focado em trazer muito retorno, é focado em preservação de capital na teoria, mas ele é feito e publicitado, digamos assim, para te dar a percepção de aumento de património de forma segura, quando na verdade só serve para preservação de capital mesmo e não está a criar riqueza a ninguém, pelo menos riqueza relevante. Porque se tu metes lá 100 mil euros, primeiro só recebes um benefício fiscal de 400 euros por ano, mas nós já aí vamos. Mas se tu metes lá 100 mil euros e daqui a 20 anos tiras 150 mil... Opa, está bem, se calhar lutaste contra a inflação, preservaste o teu poder de compra, mas não criaste riqueza nenhuma. Mas o difícil de perceber no mercado, que muita gente não percebe, é que não existe um ativo mágico perfeito para toda a gente. Depende da pessoa, depende do perfil de investidor, depende da idade que tens. E cada instrumento financeiro ou cada ativo no mercado tem a sua função. Eu só quero avisar já que PPRs não são completamente estúpidos e horríveis, mas são feitos para milionários,
para cima, que querem preservar capital, não para 99% da população, que é o público-alvo para onde eles são publicitados, certo? Agora, com a publicidade dos PPRs, existe aqui um mecanismo psicológico muito importante de perceber, que é o banco, ou seja, quem for os gestores de património, viram-se e dizem: tu tens aqui este PPR, investe neste PPR X, o teu património cresce de forma segura e ainda podes deduzir 20% no IRS. Quem é que em Portugal não diz brutal, eu em vez de ter o dinheiro parado, recebo um retorno por ano, de forma segura, e ainda posso deduzir no IRS 20%. Brutal. E tu de facto tens uma dedução fiscal, na teoria, de 20%. O problema é que é só até 2.000 euros investidos, ou seja, 400 euros no máximo de dedução, até aos 35 anos de idade. Porque para cima já reduz essa dedução no IRS. Dos 35 aos 50 deduzes 350 euros e dos 50 para cima deduzes 300 euros no máximo por ano. Ora bem, um produto que é feito para ser seguro e para preservar o capital não deve ser um produto que tenha uma dedução fiscal que beneficie pessoas que investem pouco e que ganham pouco e que têm pouco. Não é suposto. O produto em si, a natureza do produto, do PPR, é feito para preservação de capital para pessoas ricas que já têm muito capital e não querem crescer o seu património, querem mantê-lo, preservá-lo. Depois eles agarram num produto feito para pessoas ricas, impõem lá uma dedução fiscal que dá para toda a gente e publicitam aquilo como se fosse um ativo mágico, quando é uma grande porcaria para 99% da população. Talvez se fizessem PPRs com empresas de qualidade mesmo, porque nós já lá vamos ao melhor PPR de Portugal. O melhor PPR de Portugal no ano passado investe de facto em ações, mas é tudo empresas canadenses e europeias. Os europeus e os portugueses têm um ódio aos americanos, eu não percebo. Deve ser por eles lhe estarem a dar uma coça no PIB per capita há 20 anos atrás. Talvez se fizessem PPRs com empresas de qualidade, maturas, que pagam dividendos, que são empresas que geram bastante fluxo de caixa e são seguras, e se calhar se aumentassem os benefícios fiscais, especialmente para os mais velhos. Não é que o benefício fiscal deve aumentar muito, mas é que neste momento é estupidamente reduzido. Eu invisto mais de 400 euros por semana. 400 euros anuais de dedução no IRS, para mim e para pessoas como eu, não faz sentido nenhum. Mas se eles aumentassem esses benefícios fiscais, especialmente para os mais velhos, e tivessem um PPR que de facto tivesse empresas de qualidade e que trouxesse muito mais retorno, se calhar eles não tinham de gastar tanto dinheiro em reformas e conseguiam dar reformas de outra forma às pessoas mais velhas, com PPRs de qualidade, e assim o Estado poupava mais dinheiro, porque não gastava tanto dinheiro em reformas. Claro que a curto prazo ia sofrer um bocadinho com a redução fiscal, porque não ia receber tanto dinheiro através dos impostos, mas pelo menos melhorava a literacia financeira e a longo prazo não gastava tanto dinheiro com as reformas e reduzia parcialmente o problema das reformas em Portugal. Digo eu, não sei. Como é óbvio, eu sei perfeitamente que o Estado ia sofrer um pouco com esse aumento do benefício fiscal, porque ia receber menos através de impostos, e talvez não pudesse reduzir as reformas assim abruptamente do nada, mas um facto é, 400 euros de redução de IRS não muda o comportamento de ninguém de forma significativa. Porque para um sistema deste tipo funcionar, como na Austrália e nos Estados Unidos, o montante da dedução fiscal tem que ser suficientemente grande para, eventualmente, o capital que a pessoa acumula que substitua de facto a pensão pública. Porque senão não compensa, não é? E volto a repetir, se depois disto ser feito as pessoas fossem bem educadas e informadas, ia reduzir a despesa ao Estado a curto prazo e toda a gente ia ganhar a longo prazo. Tanto as empresas de gestão de património, tanto o Estado como as pessoas, os indivíduos. Claro que as empresas de gestão de património iam ter que baixar aquele ego de que acham que são os maiores, porque não são, mas pronto. Agora, vamos a números reais de 2025, vamos falar de PPR especificamente, porque isto são números onde ninguém entra, ok? Eu vou aqui ver. Em 2025, o melhor PPR do mercado foi o Oxy Capital Liquid Opportunities, que fez 25,32% em 2025. O segundo melhor foi o Caixa Arrojado, que fez 8,79%, e o terceiro foi o Smart Invest Dinâmico, que fez 8,2%. Em 2025 foram estes os 3 melhores PPRs. Vamos ao primeiro, porque é um PPR completamente diferente dos outros. A estrutura dele é 10 a 15 small caps europeias e canadianas, ou canadenses, como quiserem, ou seja, 0 empresas de tecnologia americanas. Claramente que não é um fundo focado em empresas de qualidade a longo prazo, isso é um facto. 10 a 15 small caps europeias e canadianas, eles têm lá uns exemplos das maiores posições.
são empresas de ginásios, empresas relacionadas com imobiliário, são basicamente setores e indústrias que estão cá há anos e anos e anos e anos e não existe nenhum tipo de inovação. Não, isso não significa que seja negativo, certo? Mas pronto, a razão pela qual fez 25,32% ao ano é porque as empresas europeias e o euro tudo beneficiou bastante em 2025 e são small caps, são mais arriscadas, mas também têm maior potencial de retorno. Por isso é que o fundo tem mais retorno que os outros todos. Regras do fundo. Até 100 mil euros, supostamente cobram uma taxa de gestão de 0,9%. E acima dos 100 mil euros é uma taxa de 0,6%. Eu também vi em alguns sites a dizer que em vez de 0,9 era 1,2, mas isso deve ter sido anteriormente. Depois, 20% de comissão de performance se o fundo tiver mais do que 8% de retorno. Nota-se que foi uma regra feita já a assumir que o fundo não ia crescer quase nada. Que é acima de 8%, 20% dos lucros que tu fizeste ao cliente vão para ti, por fazeres 8% ao ano. Se eu alguma vez colocasse uma comissão uma comissão de performance de 20% num fundo, era se ele fizesse 15% para cima, 20% para cima talvez. 8%. Que falta de convicção em vocês mesmos, pá. Bem, ainda tem mais uma comissão de reembolso de 3% se tirares o dinheiro antes dos primeiros 2 anos. Agora vamos a números, porque eles têm o PPR desde março de 2023 e dizem que nesse ano fizeram 15% e o benchmark deles, ou seja, o índice que eles seguem para ver se o fundo deles está a superar ou a descer, basicamente o benchmark é o standard deles. O índice que eles usam como standard é a versão europeia do MSCI ACWI, que é basicamente o All Countries, ok? Ou seja, conta também com mercados emergentes. Não é porque há uma diferença entre o MSCI World e o ACWI, depois nós já lá vamos entrar. Mas, que todos os dividendos são reinvestidos, deste MSCI ACWI, é o que eles dizem, com dividendos reinvestidos, que fez 12,3% este ano, em 2020, este ano não, em 2023. Ou seja, o PPR em 2023 fez 15% e a versão europeia do MSCI ACWI fez 12,3%. Mas isto é para quem investe nesse ETF em euro, ok? Eu invisto em dólar e compro o share class em dólar, porque o ETF MSCI ACWI não existe cá em Portugal, pelo menos o americano. Ou seja, eles criam um ETF UCITS, que é a versão europeia, entre aspas, que vai para a corretora de Londres e eles, pelo menos este está na corretora de Londres e basicamente eu invisto através de dólares nesse ETF, mas existe duas versões, existem em dólares, a share class em dólares e a share class em euros. Eu invisto na share class em dólares, ou seja, se eu investisse na MSCI ACWI na share class em dólares, desde o dia 2 de março de 2023, que foi o dia de criação do PPR, até dia 2 de março de 2024, tinha um retorno anual de 25,1%, sem dividendos reinvestidos, e 27,6% com dividendos reinvestidos. Ou seja, vamos comparar com dividendos reinvestidos. Basicamente, o PPR deles em 2023, como eu disse, fez 15%, e eles disseram que o standard deles fez 12,3%, mas isso é em euro, porque em dólar fez 27%. Ou seja, destruiu o teu PPR. Percebes? É esse o problema. Para mim, investir em dólar compensa porque eu invisto sempre a longo prazo. Logo, a conversão da moeda e a questão da desvalorização de dólar, para mim é irrelevante se for temporário, como é óbvio. Se isto de facto levar à destruição permanente do dólar e o dólar perder o poder como reserva mundial, claro que aí é diferente. Mas eu invisto de forma a ter um hedge contra isso, eu tenho seguros contra isso. Um bom seguro básico contra a desvalorização do dólar é o ouro, e outro ativo que eu uso também é investir em mercados emergentes tipo China e coisas assim, que ajudam. É assim, se o dólar colapsasse agora, qual é que era a próxima moeda a ser reserva mundial? Talvez o euro, não sei até que ponto é que seria. Pronto, é uma questão que, se vocês acham que esta desvalorização do dólar é temporária, é ignorar e seguir em frente, completamente. Se investem a longo prazo, claro. Mas voltando ao PPR, em 2024 eles fizeram 16,8% e o MSCI ACWI fez 25,3%. Mas para quem investe em dólar, por acaso este ano teria tido menos. Teria tido só 16,3% sem dividendos reinvestidos e 18,3% com dividendos reinvestidos. Ou seja, neste ano até seria melhor ter investido na MSCI ACWI em euro e não em dólar. Mas, ou seja, independentemente disso, se tivesse sido em dólar, tinhas tido praticamente o mesmo crescimento ou mais do que o PPR. Ou seja, no primeiro ano eles disseram que destruíram o índice, quando na verdade, se tivesses investido em dólar, tinhas tu destruído o índice, o PPR deles. E
Este ano também não houve grande outperformance por parte do PPR deles. Em 2025 fizeram 25,5%, ou neste caso, como eu tinha dito há bocado, fizeram 25,30% ou 25,5% é igual. E o MSCI ACWI em euros fez 7,9%. Ou seja, quem estava no MSCI ACWI em euros, de facto mais valia estar no PPR deles este ano. Mas em dólar fez 24,4% sem dividendos reinvestidos e 26,5% com. Ou seja, se tivesses investido em dólar no MSCI ACWI e reinvestido os dividendos, tinhas mais retorno outra vez. Ou seja, nos únicos 3 anos que o PPR existe, o MSCI ACWI em dólar superou ou ficou parecidíssimo com o PPR deles. Não houve nenhuma outperformance. Eles não estão a destruir o mercado, nem nada do género, nem estão a ter uma assimetria gigante, nem nada. Não está a acontecer nada de especial. É um bom PPR, comparado aos outros, mas não está a fazer nada de especial, comparativamente ao mercado. E lembrem-se de outra coisa. Este foi o melhor PPR de 2025 e ainda nem sequer tem 5 anos, porque nós temos de ver o histórico dos PPRs. Vamos ao histórico. Quando alguém te fala de PPRs, fala sempre do melhor ano, do melhor fundo. Nunca te falam da média, não é? Por isso, supostamente, temos aqui os 4 melhores PPRs num histórico de 5 anos, de 2021 a 2025. Os 4 melhores PPRs portugueses. Bem, temos o BPI Reforma Global Equities PPR, que deu 5,52% por ano, nos últimos 5 anos, com uma taxa de gestão de 2,21% ao ano. Atenção que estes 5,52%, esta percentagem de retorno por ano dos PPRs, já desconta esta taxa de gestão. Mal era. Depois foi o Optimize PPR agressivo, 4,82% ao ano, taxa de gestão de 2,04%. Optimize PPR ativo, taxa de 3,37% ao ano, com uma taxa de gestão de 2,57% ao ano, que horrível isto. E depois o Alves Ribeiro PPR, 3,27% ao ano, com uma taxa de gestão de 1,59%. Vamos voltar a adicionar a taxa de gestão, porque ela já foi retirada ao BPI Reforma Global Equities, adicionando de volta a taxa de gestão. O melhor PPR dos últimos 5 anos fez 7,7% ao ano. O melhor de todos. Fez menos que a média histórica do mercado. E eles vão sempre a dizer, tá bem, mas isto é para preservação de capital. Então, se é para preservação de capital, porquê é que tu estás a vender isto a pessoas que não querem e nem precisam de preservação de capital? E enganas-las. Porquê? Porque queres mais dinheiro. Bem, continuando. Mas eles cobraram uma taxa de 2,2% de gestão, uma taxa de gestão de 2,2%, por 7,7% ao ano. O gestor, isto, se vocês fizerem as contas, o gestor ficou com quase 30% do retorno total. 30% é absurdo. Para meter por outras palavras, durante os últimos 5 anos, este PPR cobrou uma taxa de gestão de 2,2% para fazer quase metade do que o SP500 fez no mesmo prazo de tempo, no mesmo período de tempo, a cobrar o ETF da SP500, o mais conhecido na Europa, cobra 0,07% ou 0,09% de taxa de gestão. Eles cobram uma taxa 100 vezes menor para ter mais retorno. Tipo, para que é que te serviu estares a investir no BPI Global Equities PPR? Só se fores multimilionário. Agora vamos aos 10 anos. De 2016 a 2025. Alves Ribeiro PPR foi o melhor de todos, com uma percentagem de retorno média anual de 4,67% ao ano. Ok? 4,67% ao ano em 10 anos. Depois o segundo melhor foi o Optimize PPR ativo, que trouxe 2,97% ao ano, e o GNB PPR, que trouxe 2,35% ao ano, ok? Ora, a inflação média em Portugal durante este período, eu fui calcular, ou fui pesquisar, a inflação média em Portugal durante os últimos 10 anos, 2016 a 2025, foi em média, sendo conservador, porque pode ter sido superior a isto, mas foi 3% ao ano. Agora diz-me uma coisa, um PPR que em 10 anos faz 4,67% ao ano e a inflação sobe 3% ao ano, o teu poder de compra, o retorno real que tu tiveste, excluindo a inflação, foi para aí 1,6% por ano durante 10 anos. Ou seja, realisticamente, porque para que é que tu queres aumentar o teu património? Para comprar mais coisas. Só que se o preço das coisas aumenta na economia, passado 10 anos, tu vais conseguir comprar menos, mesmo tendo um bocadinho mais de dinheiro, o preço das coisas também aumenta, certo? Inflação é importante, perceber o conceito da inflação. Aqui, basicamente, vocês durante 10 anos tiveram 1,6% de retorno real e cobraram uma taxa de 1,6% também, porque a taxa de gestão do Alves PPR, Alves Ribeiro PPR é para aí 1,6%.
Ou seja, se a taxa é de 1,6%, tu estás a pagar 1,6% extra para receber um retorno real de 1,6%. Faz muito sentido, pois não? E enquanto isso, o SP500 em euros, no mesmo período de tempo, fez 11,5% ao ano, em média, sem cobrar taxas de gestão de 1% ou 1,5% ou 2%, ou seja o que for. E lembrem-se de uma coisa, eu fui aos melhores PPRs, eu estou nos melhores PPRs, não estou nos PPRs normais. Lembrem-se disso. Se formos a todos os PPRs principais da Optimize, por exemplo, a Optimize é uma empresa de gestão de património em Portugal e o diretor executivo acha que pessoas como eu devem ser reguladas e não devem poder sequer partilhar a opinião ou mostrar o portfólio, porque isso é aconselhamento financeiro, mesmo sendo público. Claro, eu não devo poder. Não. Liberdade de expressão? Não. Bem, o Optimize Ativo, que é um dos PPRs deles principais, está a cobrar 1,8% ao ano, como taxa de gestão, que é 40% do retorno bruto do fundo. 40% do retorno, eles ficam com ele. O Optimize moderado, isto é em 10 anos, ok? Em 10 anos. O Optimize moderado também está a cobrar 1,8% ao ano, como taxa de gestão, e isso é 46% do retorno bruto do fundo. 46% do retorno do fundo fica com eles. E o melhor de todos, o meu favorito, o Optimize equilibrado, está a cobrar 2,36% ao ano, com um retorno anualizado de 1,81% ao ano durante os últimos 10 anos. Ou seja, 57% do retorno do fundo, ou do PPR, vai para eles. Percebem? Facílimo de gerir. Não custa nada a gerir aquilo. Facílimo. É só dizer à malta que aquilo é bué da bom por causa do benefício fiscal e não sei o quê. E pronto. E tem a taxa de gestão é superior ao retorno. 57% do retorno eles ficam com ele. Só ficas com o resto. Gerem mal e cobram caro por isso. Agora, para acabar com isto dos PPRs e só para voltar a tocar rápido no benefício fiscal, o benefício fiscal, na minha opinião, só compensa e funciona a sério para um perfil específico de pessoas. Milionários que já investem em outros ativos, como imobiliário, ações, etc., e querem agarrar numa parte do dinheiro que está parado, sem fazer nada, querem metê-lo lá, têm dinheiro suficiente para investir ao máximo, para aproveitar o benefício fiscal ao máximo, reinvestem o que deduzem no IRS e estão dispostos a ter lá o dinheiro por mais de 8 anos. Se tu não tens este perfil, PPRs, na minha opinião, não me prendam, só estou a dar a minha opinião. Liberdade de expressão, está na Constituição Portuguesa, acho eu, que a maior parte das pessoas não deve estar neste perfil, como é óbvio, e para essas pessoas eu acho que não é indicado PPRs. Ponto final, não é. Eu não estou a dizer isto porque quero que comprem alguma coisa minha, eu só estou a dizer isto porque eu quero que vocês ganhem literacia financeira. Eu continuo com o objetivo de sempre. Mudar a cultura financeira em Portugal. Não é só aumentar a literacia financeira, porque isso há muitos a dizer que depois baixam, né? Fazem o oposto. Mas pronto. A questão é, este perfil de investidor existe, mas não se aplica à maior parte da população. Só isso. Agora, há sempre outros ativos que aparecem nas conversas de investimentos. Temos cripto, muito conhecido, temos commodities, temos obrigações do Tesouro, certificados de Aforro, REITs. Nós vamos falar sobre eles, ok? Vamos começar com certificados de Aforro e obrigações do Tesouro. Eu juntei as duas, simplesmente para ser um bocado mais rápido também, porque eu não vou aprofundar extremamente em cada um deles, senão não saía daqui mais. Mas basicamente, obrigações do Tesouro, ou bonds, em inglês, se calhar alguém já ouviu falar do termo bonds. Eu não quero ser extremamente complexo, porque isto é muito complexo, os bonds, pelo menos os vários tipos de bonds que há, etc., mas os principais é basicamente comprar dívida de um país. Tu estás a comprar dívida de um país. Quando compras um bond, há uma certa taxa de retorno e essa taxa é fixa. E depois há uma duração limite do bond, que se chama a maturidade do bond, que é quando a dívida, todas as dívidas têm maturidade, quem está nesse mundo sabe. Dependendo da duração do tempo, a maturidade depende da duração do bond, ou seja, há vários tipos de bonds, há 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, etc. E como é que essa taxa dos bonds funciona? Porque se tu compras um bond a uma taxa de 4%, por exemplo, e depois o bond só para uma taxa de 6%, o teu bond já não vai ser valioso, porque foram lançados novos bonds a uma taxa de 6%, ou seja, a malta quer esse bond que traz mais retorno do que o teu. Ou seja, tu vais ter que o vender por um premium negativo, ou seja, vais perder dinheiro um bocado se compras um bond na altura errada. As pessoas têm a ideia que bonds são extremamente seguros, e são de facto seguros, mas
é preciso perceber como é que eles funcionam muito bem, eu não vou agora entrar por aí. E os bonds estão ligados à taxa de juro do Banco Central, seja europeu ou americano, e à capacidade de um país de pagar a sua própria dívida. Quanto maior for o medo de que um país não vai conseguir pagar a sua própria dívida e quanto maior forem as expectativas de inflação para o futuro, ou seja, consequentemente as expectativas de que a Reserva Federal vai aumentar as taxas de juro, maior é a taxa de retorno dos bonds. Para já eu nunca comprei no portfólio público bonds, como é óbvio, mas sei como é que eles funcionam e sei como os aplicar em certos ambientes macroeconómicos. Agora, se eu comprasse seria bonds americanos, não bonds portugueses, por exemplo. Não é que bonds americanos sejam extremamente seguros, porque por causa da dívida absurda não são necessariamente seguros. Eu simplesmente não toco em bonds agora porque não acho que seja a melhor situação de todas para tocar em bonds. Especialmente relacionado com dívida, não está lá muito estável nos Estados Unidos. Mas para a maior parte da população não compensa meterem-se em bonds. Os certificados da Forro já são diferentes porque supostamente até têm menos risco do que bonds. Mais ou menos, de certa forma. Porque o retorno é garantido pelo Estado português. Os bonds têm um retorno fixo que flutua pouco, mas flutua, ok? Aqui o retorno é garantido pelo Estado, apesar de ser pouco. São mais parecidos como uma conta poupança garantida pelo Estado e não tanto como uma obrigação do Tesouro, ok? Ou como comprar dívida. Durante uns anos foram produtos bastante interessantes, chegaram a pagar 3,5% ou 4,5% ao ano, garantido pelo Estado, o que ainda é melhor do que os PPRs todos que aí andam. Mas há duas coisas a gente tem em consideração. Primeiro, são para preservação de capital tal como os PPRs. Se o teu objetivo é chegar aos 60 anos com muito mais dinheiro do que o que tens hoje, esquece. E depois tem outro mini problema que é só dá para depositar até 250 mil euros lá. Para a maior parte das pessoas é tranquilo, mas para um gajo que tenha 5 ou 10 milhões para investir em algum sítio, não é assim tão apelativo. Pode ser, mas continua com 90% do dinheiro por investir. Depois, o outro problema é que a taxa é variável e está indexada ou ligada à Euribor a 3 meses. Okay? Ou seja, no caso em que os bonds, tu quando compras um bond, é aquela taxa que fica para o teu bond. Aqui não, aqui ela é variável, como é óbvio. Por isso, com a trajetória da descida das taxas de juros do Banco Central Europeu durante os últimos anos, os certificados do Forro já não pagam o que pagavam em 2023, por exemplo, ok? Mas se a trajetória do Banco Central Europeu se mantiver, se de facto vimos um aumento nas taxas de juros, eu continuo a dizer que acho que vai acontecer o oposto, vamos ter uma redução, porque vai haver um grande problema no mercado de trabalho, se as taxas de juros continuam a aumentar e os preços também. Por isso é que eu acho que a decisão da União Europeia neste momento de ter aumentado as taxas de juros é errada. Mas se eles quiserem vão continuar a aumentar e isso pode trazer o retorno dos certificados da Forro para cima. Para terminar, para um fundo de emergência ou para capital que queres ter parado e isso bastante seguro, pode fazer sentido. Para criação de riqueza, não, como é óbvio. Cripto. Vou já avisar que não tenho nada contra quem investe em cripto, mas vou ser brutalmente honesto. Uma criptomoeda não tem fluxo de caixa. Não tem lucros, não tem um balanço e uma demonstração de resultados, não tem uma equipa de gestão, não consigo analisar nada, ok? E quem tenta vir com argumentos contra isto, perde porque está só a armar em esperto quando é preguiçoso e não quer fazer o trabalho de analisar uma empresa. Agora, vocês se querem investir em cripto, podem investir à vontade, mas têm que admitir que o preço das moedas desce se muita gente quiser vender e sobe se muita gente quiser comprar. É baseado em sentimento. Uma empresa é algo que eu consigo ver. Está a criar algum valor na economia, está a empregar pessoas, tem um produto ou um serviço que vende e que pessoas compram e beneficiam e às vezes pessoas lucram com os produtos e com os serviços que a empresa oferece e é uma empresa que eu consigo perceber, ok, tem 30% de margens operacionais, ok, tem este tipo de lucro, ok, vai seguir esta trajetória, consigo ouvir o diretor a falar sobre a empresa e sobre as estratégias. Cripto não tem nada disso, nada, zero. É só se tu acreditas na descentralização, na narrativa da descentralização. É isso, basicamente. E depois, dependendo de que moeda é que estás a falar, tem outras teorias ou outras teses por trás, ok? Agora, eu não consigo investir num ativo com convicção que depende, sei lá, de um post no X ou depende de um projeto qualquer fictício que eles vão um dia aplicar através desta moeda e que nunca acontece, pelo menos nunca aconteceu até agora, tirando a Ethereum e a Solana, por isso é que são as moedas que são, por isso é que eu lhes chamo utility coins e não meme coins, certo? E por falar em meme coins, dizeres que és um expert em meme coins ou em criptomoedas especulativas é bastante estranho e infantil, ok? Aprenda a investir ao homem, aprenda a analisar empresas e a pensar a longo prazo. Porque é muito fácil ir às redes sociais e ver gajos a fazerem dinheiro super rápido e super fácil com trading e crypto. O problema é que 99% é mentira.
99%, 99,9% dos influencers no mundo, eu até diria 100% dos influencers em Portugal que falam de trading e cripto, fazem mais dinheiro com os produtos e serviços que vendem à volta do trading e da cripto do que de facto deles fazerem trading e comprarem criptomoedas. E ganham dinheiro com corretoras moedas sketches e prop firms e coisas assim, moedas estranhas que eles não sabem nada. Tipo, se eles estiverem sentados comigo meia hora numa cadeira, eles não sabem nada sobre o mercado de ações. Mas pronto, isso é uma questão que eu não vou entrar agora. E está tudo bem com isso, porque a longo prazo, investir em empresas boas, a preços bons, a longo prazo, ganha sempre. E vai ganhar sempre, e este vídeo vai servir de prova daqui a 20 ou 30 ou 50 anos, seja o que for. Para terminar, cripto, se quiseres especular com um pedaço do teu dinheiro em moedas tipo Ethereum e assim, estás à vontade, podes fazer. Agora, eu não me sentiria confortável a colocar a maior parte do meu dinheiro num ativo que eu não consigo analisar e perceber o valor intrínseco dele, ok? Só isso. Commodities. Ouro, prata, petróleo, trigo, sei lá, soja, isso são commodities, ou seja, coisas que não existe uma vantagem competitiva entre elas. Tipo, eu fazer café e tu fazeres café é quase igual, a não ser que tenhas aquele animal que caga bagos de café e que faz café para dar bom. Mas normalmente commodities têm sempre o mesmo nível de qualidade mais ou menos e dependem de preço, ok? Variam com o que importa é mais o preço, não são coisas que são infinitamente reproduzíveis, ok? Os mais conhecidos são claramente o ouro e a prata, não é? Mas se vocês forem ver o retorno real do ouro nos últimos 100 anos, é ligeiramente acima da inflação. Por isso, é uma reserva de valor, okay? Não é para criação de riqueza, é para preservação de capital. Faz sentido ter ouro como proteção contra certos ambientes macroeconómicos ou certos acontecimentos macroeconómicos? Sim, por exemplo, a desvalorização do dólar. Mas como veículo principal de riqueza, obviamente que não. Vamos aos REITs, que são os últimos. REITs é muito interessante porque dá disposição ao mercado imobiliário sem ter de estar a comprar apartamentos e imobiliário físico mesmo, e pagam dividendos, o que é fantástico, muita gente gosta disso. Eu indico REITs para quem já tem algum capital acumulado e quer rendimento recorrente, não quer necessariamente criação de riqueza e crescimento, ok? Para quem está na fase de construção de património, eu tendo a preferir ETFs a REITs, ok? Até porque REIT é mesmo uma empresa só e ETFs é um conjunto. Existem ETFs de REITs, acho eu. Mas, pelo menos eu nunca investi num ETF de REITs, mas deve haver. Podem entrar por aí, se quiserem ter como uma porcentagem do portfólio, mas tudo depende do que vocês queiram, ok? Antes de continuar, malta, se tens mais de 100 mil euros de património líquido e pelo menos 25 mil euros investidos, não sentes convicção total a analisar empresas, não sabes analisar, não sabes fazer uma análise SWOT, não sabes perceber o TEM da empresa e o SEM e o market share, não percebes como analisar documentos, como fazer projeções financeiras, como saber exatamente qual é que é a percentagem do portfólio que a posição deve ocupar, quantas posições deves ter no portfólio, e se queres ter 100% de autonomia, preenche o formulário em baixo para a nossa mentoria, nós temos uma mentoria, ok? E para além disso temos o IS Club normal e o IS Club Plus. O IS Club Plus tens vantagens como masterclasses, como portfólios públicos de investidores, consegues ver análises que nós fazemos e tens uma comunidade muito mais conjunta, mas o IS Club gratuito também podes entrar e estás à vontade e tens muitos recursos. Se não quiseres nada, continua a ver o vídeo. Depois de passar por estes ativos todos que nós acabámos de passar, se o teu objetivo é criação de riqueza e não preservação de capital e não queres analisar empresas nem perceber como empresas funcionam, ETFs é sem dúvida a melhor opção e o instrumento que melhor risco-recompensa te dá. Eu vou-vos dar aqui alguns exemplos de uns ETFs bastante conhecidos, não é? Temos o ETF que replica a SP500, que é o CSPX, ou o VUSA, que são ETFs europeus que replicam o SP500, porque os ETFs que replicam o SP500, que são americanos, tipo o SPY e assim, não estão disponíveis cá na Europa e também cobram uma taxa de gestão superior. A taxa de gestão do SPY é 0.09 e a deste CSPX é 0.07, ou do VUSA acho que é 0.07. Depois tens ETFs globais, como eu falei, o MSCI ACWI e o MSCI World. A grande diferença aqui é que o World só conta com países desenvolvidos e o ACWI conta também com mercados emergentes e países subdesenvolvidos. Tens o mercado sul-americano, tens acesso ao mercado chinês. No ACWI, no World não, ok? Ou seja, é aqui a grande diferença. Ambos são ETFs globais. Um é focado em mercados desenvolvidos e outro não, é mesmo o mundo todo, ok? Depois tens ETFs como o SCHD, que é um ETF muito bom que eu recomendo e adoro, que é um ETF focado em empresas de qualidade que pagam dividendos e que crescem esses dividendos consistentemente, ok? O problema é que o SCHD não há na Europa. Eu estou a falar dele porque eu quero que a palavra seja passada e que as malta começam a obrigar
a que haja um SCHD-K, um SCHD verdadeiro, porque os ETFs que nós temos cá, que replicam supostamente o SCHD, não replicam tão bem. E as versões europeias parecidas com o SCHD é o Fidelity US Quality Income e o SPDR S&P US Dividend Aristocrats. Ambos são bastante conhecidos e têm as suas qualidades. Um é mais focado em empresas que pagam consistentemente dividendos e outro é mais focado em qualidade, em empresas de qualidade que também pagam dividendos, não tanto na quantidade de anos que eles pagam dividendos e há quantos anos crescem. Mas pronto, devia haver um equilíbrio entre os dois, mas não há. Mas agora eu quero dizer algo que em Portugal ninguém diz. Há uma diferença gigante entre saber investir bem em ETFs e ser um expert financeiro, ou ser um bom investidor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Analisar um ETF demora para aí 5 ou 10 minutos. Vês o que é que ele replica, vês a taxa de gestão, vês a diversificação, vês o histórico do retorno e pronto. E é isso. Isso não é uma análise de investimento. Tu estás a escolher um produto passivo que é gerido por outras pessoas e não por ti. Tu só estás a ver mais ou menos se achas engraçado ou não. Não estás a analisar nada. Mas é assim, investir em ETFs e saber analisar ETFs é fantástico. Não é para me levarem a mal. Mas se essa pessoa se faz passar por super bom investidor e expert financeiro, que há muitos a fazê-lo em Portugal, eu começo a torcer um bocado o nariz, porque se ele vier falar de ações e análises comigo e não sei o que, e há muitos que também começam nos ETFs e acham que sabem muito porque sabem ETFs e também sabem ações, depois dizem muita asneira, percebem? Por isso é preciso ter cuidado com isso. Eu não estou a dizer para esses expertos financeiros terem cuidado com isso, porque eles não vão ter, vão continuar a fazer isso porque lucram com isso, mas para vocês perceberem, há uma diferença entre um bom investidor e um bom investidor em ETFs. E eu não digo isto para descredibilizar ninguém. Se tiver aí alguém que faça criação de conteúdo e que acho que é muito inteligente e só investem em ETFs, não é para gozar com vocês ou para dizer que vocês são uns burros ou para vos descredibilizar. É para vocês serem honestos convosco mesmos sobre o nível de experiência que têm e onde estão em termos de experiência. Agora, antes de irmos para ações de empresas, existe uma questão que aparece inevitavelmente, que é: Gabriel, mas eu não tenho tempo para analisar empresas. Ai, tens sim. Tens sim. A maior parte das pessoas que diz que não tem, vos garanto, ok? Para a maioria das pessoas, o problema não é o tempo, são as prioridades. E tu tens que ser 100% honesto quanto a isso. E está tudo bem em quereres dar prioridade a outras coisas, tipo sair à noite e fazer o que tu quiseres, para além, ao invés de estares a analisar empresas. Está tudo bem com isso, só tens de ser consciente e não te tentar auto-enganar a dizer eu não tenho tempo. Tu tens uma coisa chamada prioridades à frente da prioridade de analisar empresas e teres liberdade financeira no futuro. Está tudo bem com isso, cada um escolhe o seu destino. Eu conheço pessoas que gerem negócios multimilionários e têm uma equipa até relativamente grande e que todos os dias quase têm pelo menos 1 a 2 horas por dia para analisar empresas e para ver o mercado. Tens é de ter um processo que te permita fazer isso. E por isso é que nós criámos o Investor OS, para tu conseguires ter 100% de autonomia para o resto da tua vida a investir em ações individuais. E ninguém tem este processo que eu tenho, porque eu trouxe-o dos Estados Unidos e adaptei-o à minha forma de investir e à minha forma de analisar empresas. É o único, ninguém o tem, e eu sei perfeitamente se alguém o tentar roubar para replicar, eu vou saber logo, porque eu sei como é que eu analiso as empresas e sei como é que o meu processo é, ok? E claro que há exceções, deve haver pessoas que genuinamente não têm tempo nenhum mesmo para analisar as empresas, ou simplesmente não o querem, e aí está a resposta anterior. Para essas pessoas eu digo ETFs, de facto a melhor opção, ok? Mas há muita gente que diz que não tem tempo e depois passam 2 horas por dia nas redes sociais e coisas assim, que é engraçadíssimo de ver. A questão aqui é ser honesto contigo e se tu quiseres mesmo muito analisar empresas e perceber como empresas funcionam, que te vai beneficiar bastante na tua vida financeira e não só, também na tua carreira profissional, se tu quiseres mesmo muito isso, tu has de arranjar tempo para o fazer, ok? E com estas frases motivacionais aproveito para irmos para o último tema do vídeo, que são ações individuais de empresas. Análise de empresas e investimentos em ações individuais a bons preços, a longo prazo, é factualmente a forma de investir que mais retorno produz e que mais retorno produziu ao longo da existência do mercado de ações. É literalmente onde todo o dinheiro está a sério. E não é a minha opinião, são dados históricos mesmo, ok? Eu sei que acontecimentos passados não garantem acontecimentos futuros, mas na minha opinião empresas vão ser sempre o motor da maior criação de riqueza numa economia. A não ser que viremos todos comunistas, como é óbvio. Mas se vocês pensarem bem, a longo prazo, o motor que mais valor cria na economia são empresas. Por isso é que, apesar de imperfeito, o sistema capitalista acaba por ser o sistema que mais beneficia o indivíduo e a maior parte das pessoas. Vai sempre haver pobreza, eu percebo, há pessoas que odeiam ouvir isto, mas factualmente, neste preciso momento, no mundo imperfeito que nós vivemos,
o sistema mais perfeito ou imperfeito é o capitalismo. Porquê? Porque é onde existe a maior criação de valor e a maior oportunidade para o indivíduo. Não quero entrar em política, desculpem. Vamos ao exemplo do Warren Buffett. Durante 60 anos seguidos, o Warren Buffett fez cerca de 20% ao ano, enquanto o S&P 500 fez 10,4%, ok? Que é absurdo. Mas vamos ver a percentagem de retorno total. O retorno total da Berkshire Hathaway de 1964 a 2024 é de 5,5 milhões de retorno. 5,5 milhões de retorno. Enquanto o S&P 500 nesse mesmo período fez 39.000% de retorno. 5,5 milhões versus 39.000%. Absurdo. Ele não é necessariamente um gênio, ele próprio diz isso. Ele apenas leu relatórios de empresas, analisou empresas, encontrou boas empresas e comprou as ações dessas empresas a bons preços e teve paciência. Foi só isto que ele fez. Mas há uma coisa que o Warren Buffett não fez, que muita gente tenta fazer, e algumas pessoas em Portugal tentam, que é gerir o dinheiro como se fossem um hedge fund. E isso não tende a correr bem. Porque um hedge fund gera 5, 10, 15 mil milhões de dinheiro que não são deles, não é do gestor. São de investidores, são de family offices, de fundos de pensões, etc. E são dinheiros, maioritariamente é dinheiro de bilionários, ok? Ou seja, a estratégia deles é não perder, não é criar riqueza, é preservar capital, é sobreviver, é o objetivo de um hedge fund. Se tu aplicas estratégias dessas ao teu portfólio individual, olha, aí é que mais vale estar em PPRs, por exemplo. Estou a exagerar, como é óbvio, não é bem assim. Certas estratégias de hedge fund trazem muito mais retorno e existe uma vantagem no alfa que tu consegues apanhar em certos ambientes macroeconómicos, mas pronto, isso não interessa. Tu tens um objetivo completamente diferente deles. O objetivo deles é ganhar dinheiro com comissões e preservar dinheiro de bilionários. O teu objetivo é aumentar o teu património através de boas empresas. Por isso é que o Warren Buffett e a forma de investir dele é diferente da forma de investir dos hedge funds. Para terminar, a pergunta que tu tens de responder a ti mesmo para decidir se vais investir em ações ou ETFs é: se eu comprasse uma empresa agora, depois da minha análise, e ela caísse 30%, eu compraria mais ou entraria em pânico? Se a resposta for pânico, mais vale ETFs, ETFs é para ti. Se a resposta não for pânico, for compraria mais, se calhar até estás pronto para ações e devias começar a aprender a como analisar ações de empresas. E empresas no geral. Resumindo, não existe uma resposta perfeita e universal para qual o melhor ativo para que toda a gente deve ter, ok? Não existe. Mas há uma resposta certa para cada pessoa e essa resposta depende do que estás disposto a aprender e a fazer por isso, ok? É mais por aí. Se a resposta for o mínimo possível ou pouco, ETFs. Se a resposta for eu quero ter mais retorno do que um ETF normal, se calhar ações individuais é para ti, devias começar a aprender a analisar empresas. Para concluir, em Portugal existe uma tendência cultural para dizer que investir no mercado de ações é arriscado, especialmente em ações, é quase como casino, é preciso seres um especialista para o fazer. E enquanto isso, os bancos e as empresas de gestão de património vendem-te um produto que na última década pagou mais aos gestores do que ao investidor, que corre o risco de meter capital. Nunca se esqueçam disto. A ignorância financeira nunca é neutra. Tem um preço e quem paga é o investidor. Okay? Por isso, seja qual for o caminho que escolhes, percebe pelo menos porque é que o escolheste, com dados, números, factos e não porque o teu gestor de conta te disse para o fazer. Ok? Muito obrigado, malta. Vemo-nos no próximo vídeo. Bons investimentos.